Caminhoneiro volta para casa e descobre chocante revelação sobre sua esposa grávida. Carlos sempre foi aquele caminhoneiro dedicado. A vida nas estradas do Brasil moldou seu caráter e sua rotina. Depois de meses afastado, estava ansioso para reencontrar Ana, sua esposa amada, que esperava o primeiro filho deles. A expectativa pulsava em seu coração enquanto dirigia pela estrada, a poeira levantando atrás do caminhão, como se os fantasmas da solidão o seguissem. Perto de casa, ele já imaginava o abraço caloroso e o sorriso radiante dela. Mas ao estacionar em frente à casa, algo surreal o atingiu como um soco no estômago. O silêncio. A casa, que costumava ressoar com risadas e a música da rádio, agora estava envolta em um silêncio opressivo, perturbador. Carlos entrou e sentiu a atmosfera densa, um peso no ar. As paredes pareciam sussurrar segredos e cada passo em falso parecia amplificar sua presença. Ana? Ele chamou, a voz soando estranha, como um eco perdido. Nenhuma ré. Ela parecia... Tiago hesitou, como se escolhesse as palavras. Mais isolada, sabe? Às vezes recebia mensagens no celular e parecia nervosa. Aquilo cutucou uma ferida que ele não sabia que tinha. Desconfiança? Não, não poderia ser. Mas a semente estava plantada, uma pontada de dor erguendo-se em seu peito. Carlos não conseguiu resistir. Quando Tiago desconversou, ele observou o aparelho de Ana na mesa, quase como se estivesse pulsando, chamando por ele. Num impulso, usou o desbloqueio dela, o coração batendo forte no peito. As mensagens estavam lá, ocultas entre risos e emojis. Mas as palavras portavam como facas. Encontros à noite, juras de amor e um nome que arrepiava seus ossos. Ricardo, um velho amor. A verdade desabou sobre ele. O bebê que Ana esperava poderia não ser seu. Um nó na garganta, a respiração pesada. Ele se sentia um estranho na própria casa, como um fantasma atormentado. E a revelação de que Ana tinha um segredo devastador, algo que ela nunca compartilhara, o empurrou para um desespero quase insuportável. Enquanto isso, uma figura misteriosa começou a aparecer. Uma presença que surgia das sombras. Alguém que estava disposto a proteger Ana a qualquer custo. Carlos já sentia o chão desabar sob seus pés. Ele poderia lutar pela verdade? Poderia confrontar alguém tão enraizado na vida de Ana e ao mesmo tempo desafiá-la? Cada pista que desvendava amplificava sua dúvida. Lutar por uma família que poderia não ser sua ou se afastar. O que deveria fazer? Ele precisava descobrir o que realmente acontecia antes que fosse tarde demais. A tensão no ar era eletrizante, e o desfecho parecia mais distante do que nunca. Era apenas o começo de um turbilhão que mudaria tudo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos se encontrava em um turbilhão de emoções. O peso da traição corroía seu coração. Com a tela do celular de Ana em suas mãos, ele não conseguia entender como tudo isso tinha acontecido sem que ele percebesse. Cada mensagem, cada risada escondida atrás daquelas palavras se transformou em um veneno que pulsava dentro dele. Mas o que mais o angustiava era o futuro que estava em jogo, um filho que poderia não ser dele. Logo, o som de uma chave na porta interrompeu seus pensamentos. O coração de Carlos disparou. Era Ana. Ele se escondeu imediatamente atrás do sofá, tentando organizar a tempestade de sentimentos e perguntas. O que ele diria? Como tudo isso poderia ser resolvido? Ela entrou.
Ele podia ver a silhueta dela. A luz suave da tarde contornava seu corpo, e ele sentiu o desejo de correr até ela e abraçá-la. Mas o nó na garganta o fez hesitar. Ana parecia diferente, mais tensa. Ele podia ouvir seu coração pulsando, quase sentindo a ansiedade dela. "Oi, amor", disse Ana, mas sua voz estava estranha, uma mistura de alegria forçada e nervosismo. "Você chegou mais cedo." Carlos respirou fundo, mas nada saiu. A presença dela o atraía, mas a dúvida o afastava. Ele queria confrontá-la, mas as palavras não chegavam. Então, num momento de desespero, ele decidiu dar um passo à frente. Sua mão segurou o celular como uma arma. "Ana, nós precisamos conversar." Ela girou, o rosto pálido. "Sobre o quê?" O tom de Ana era desafiador, mas Carlos viu um brilho de medo nos olhos dela. "Sobre Ricardo." As palavras saíram pesadas, quase como um golpe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e o olhar em Ana mudou, de surpresa para um estado de negação. "Como você sabe?" Ela disparou, e o medo tomou conta da sala. Carlos sentiu o chão escorregar debaixo dos pés. "E o que eu sou? O que você fez, Ana? Eu sou o pai do seu filho? Ou do filho dele?" Ele não esperava a ferocidade que ecoou na sua própria voz. Ana ficou em silêncio. O tempo parecia passar devagar. Então, com um olhar meio aflito, meio determinado, ela deixou escapar. "Você não entende nada." E antes que ele pudesse responder, um som alto ecoou na sala. A porta da frente foi aberta com brutalidade, e um homem grande e musculoso entrou, seus olhos preenchidos de raiva. Com uma voz grave, ele gritou: "Ana, o que está acontecendo aqui?" Carlos congelou. Reconheceu o homem. Era Ricardo. O último fragmento de esperança que tinha se despedaçou. A sala estava agora repleta de tensão, como se uma bomba, prestes a explodir, estivesse prestes a ser acionada. "Você não devia estar aqui." Ana começou a falar, mas Ricardo a interrompeu. "Você estava me devendo esse encontro, e Carlos não pôde intervir." Carlos se sentiu como uma marionete perdida em um jogo que não queria participar. Em um momento, ele estava pronto para lutar por sua família, e no seguinte, a revelação de que Ricardo estava ali derrubou suas defesas. Ele olhou para Ana e o que viu em seu olhar foi uma mistura de medo e desespero, mas também uma decisão que ele não podia compreender. As palavras dele saíram com dificuldade. "Ana, você está me traindo com ele? E o nosso filho?" "Não é o que você pensa!" Ana gritou desesperada. Mas as palavras dela ecoaram vazias. Então, antes que pudesse processar tudo, Carlos sentiu um golpe repentino na sua lateral. Algo pesado cobriu sua visão. O reconhecimento de que o caos ultrapassara seus limites o atingiu em cheio. O chão sob seus pés desapareceu quando ele caiu, a dor explodindo pela sua cabeça, e tudo o que ele conseguiu fazer foi ouvir a gritaria ao seu redor, de forma distante. Talvez a verdade nunca fosse descoberta. Ou talvez aquela mesma verdade pudesse destruir tudo. Uma imagem se formou em sua mente enquanto sua visão escurecia. Quem realmente era Ana? E quem mais estava envolvido? Ele se entregou ao vazio, esperando que, ao acordar, tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. O que havia de verdade naquele momento? Os rostos o cercavam, mas a única aparência que ele queria ver estava se desvanecendo. Carlos sentiu a mente girar ao redor da escuridão que se formava. A última coisa que lembrou foi o impacto contra o chão, a voz de Ana ecoando na confusão. E então, tudo se apagou. Quando acordou, estava deitado no sofá da sala, com os rostos de Ana e Ricardo pairando sobre ele. A luz estava mais intensa, e ele esfregou os olhos, tentando clarear os pensamentos. O coração disparava. "Carlos!" Ana parecia aliviada ao vê-lo acordar. "Você está bem?" Ela segurava sua mão, mas havia um tremor na voz dela. Ricardo mantinha uma distância prudente, mas seu olhar era intenso. "Você não deveria estar aqui, Carlos." A voz dele carregava uma neutralidade que escondia um desafio. "O que aconteceu?"
A cabeça pulsava. Carlos estava confuso, mas a sensação de traição ainda queimava dentro dele. Ele se sentou lentamente, tentando juntar os pedaços. O que você fez, Ana? Ela hesitou, os olhos marejados. Carlos, isso não é o que você pensa. Mas ele não queria ouvir mais. E o que eu deveria pensar? Que você e ele estão apenas fazendo amigos, enquanto eu estou na estrada. O tom de Carlos era ácido, mas ao olhar para Ana, viu a angústia estampada no rosto dela. Justo quando a tensão alcançava seu ápice, a porta bateu com força e uma nova figura surgiu. Uma mulher alta, de cabelos longos e um olhar penetrante. O ambiente ficou em absoluto silêncio. Ela respirou fundo e lançou um olhar para Ana que parecia ser mais do que apenas hostil. Então você finalmente se decidiu a aparecer, Ana? Pensei que você tivesse se esquecido de mim. Carlos franziu o senho. Quem era aquela? A mulher parecia familiar, mas ele não se lembrava de seu nome. O rosto dela, embora bonito, trazia uma expressão de determinação que o deixou inquieto. Lúcia, Ana murmurou, o pânico evidente. O que você está fazendo aqui? A mulher sorriu de forma desdenhosa. Estou aqui porque sou uma parte da sua história, Ana. E você mentiu para nós, para todos nós. A tensão subiu como um balão prestes a estourar. Você tá louca? Ana disparou, mas a voz estava tremendo. Carlos observava lentamente, cada nova palavra se desenrolando como uma bomba prestes a explodir. Ele olhou para Ricardo, que estava tão aturdido quanto ele. O que eles não estavam dizendo? Lúcia avançou um passo. O filho que você espera, Ana, não é do Carlos, não é mesmo? Um silêncio pesado caiu, quase palpável. Carlos sentiu seu coração parar por um segundo. Como assim? Ele olhou para Ana, que estava pálida como uma folha de papel. Pare, ela suplicou, as lágrimas escorrendo. Isso não é o que você pensa. Mas a voz dela agora soava mais como uma confissão. Chega de mentiras. Você sabe que ele não é o pai, Ana. Lúcia prosseguiu, e a revelação tinha o peso de um martelo. Carlos é só uma tábua de salvação. O pai real do seu filho está bem aqui, olhando você nos olhos. E adivinha quem também está esperando? A revelação cortou como uma faca. Carlos sentiu a cabeça girar. Ele queria gritar, mas o ar faltava. O que você está dizendo? A incredulidade estava estampada em seu rosto, e o choque se tornava insuportável. Neste momento, Ricardo se aproximou de Ana, seus olhos ardendo em um fogo que Carlos não entendia. A conexão entre eles, aquela postura intimista, fez a certeza crescer em sua mente. O que você tramou? Carlos sussurrou, sentindo-se pequeno diante das traições que o cercavam. Ele olhou para Ana, buscando a verdade, mas encontrou apenas desesperança. Uma nova realidade se formava diante de seus olhos, como um retrato quebrado. Você me usou. Você mentiu. Ana caiu em prantos, o universo dela desmoronando. Lúcia observava e Carlos percebia que tudo estava se transformando. E agora, o que vamos fazer? Ele perguntou, a voz tremendo de raiva e tristeza. Mas antes que alguém pudesse responder, o telefone de Ana tocou, ecoando pelo silêncio da sala. A tela piscou, e a mensagem que apareceu fez todos congelarem. Era uma foto, com um nome que fez o sangue de Carlos ferver. Ricardo, o verdadeiro pai. O que mais poderia surgir daquela revelação? Carlos sentia a terra se mover sob seus pés. A verdade tinha mais camadas do que ele poderia imaginar. E agora, o que viria a seguir? A tensão pairava no ar, e a sala ficou tão silenciosa que o som das batidas do coração de Carlos ecoava como o rugido de um motor em marcha lenta. Ele encarava Ana, seu olhar buscando respostas em meio a um mar de confusão. A revelação de Lúcia ainda martelava sua mente, quase como um grito distante. Antes que ele pudesse processar tudo, o telefone de Ana piscou novamente, como se estivesse exigindo toda a atenção. Um novo alarme soou, e quando ela olhou para a tela,
O rosto dela se tornou ainda mais pálido. Não, 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 ela murmurou, sem conseguir conter a preocupação. O que mais pode estar acontecendo? Carlos inclinou-se para a frente, a confusão se transformando em puro desespero. O que é? Quem mais está envolvido nisso? A raiva dentro dele fervia, mas ao mesmo tempo havia uma esperança angustiante. Ele precisava de respostas, mas mal sabia que estava prestes a descobrir muito mais do que imaginava. Ana hesitou, como se as palavras fossem uma barreira impossível de atravessar. Ela finalmente encontrou coragem e apontou o dedo para a mensagem na tela. O que estava ali era algo inesperado. É uma mensagem da minha mãe. Da sua mãe? O que isso tinha a ver com tudo? Mas e quanto ao Findy? Ela disse que precisa me ver imediatamente, que há algo que eu devo saber. Sobre o bebê. As palavras dela partiram com um misto de desespero e urgência. Carlos sentiu que o mundo rodava. A revelação de que talvez o filho não fosse seu já o tinha deixado em frangalhos. E agora, essa nova camada complicava tudo. O que a sua mãe sabe? A voz dele mal saía, mas ele forçou. Por que não me contou antes? Eu não sabia. Eu achei que era só uma fase. Mas agora, Carlos, eu não sei o que é real. Eu só queria que tudo fosse normal. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e tudo parecia um pesadelo do qual ele não podia acordar. Mas antes que qualquer um pudesse pensar em algo, um barulho estrondoso ecoou. A porta foi quebrada com um soco violento. Carlos virou rapidamente a cabeça e até mesmo Ricardo se afastou, perplexo. Um homem alto, barbudo e com um olhar perturbador surgiu, vestindo um uniforme de polícia. Saia do caminho, ele gritou, avançando. Estou aqui para prender Ana e todos os que estão envolvidos nesse esquema. Esquema? Carlos não compreendia. O que estava acontecendo? Ele olhou fixamente para Ana, a confusão e o medo estampados em seu rosto. O que você fez, Ana? Não, eu não fiz nada. Ela gritou, seus olhos se alargando em desespero. Eu não sei o que está acontecendo. Você está sendo acusada de fraude e de esconder a paternidade desse filho. O policial revestia seu tom de autoridade, mas Carlos mal conseguia se mover. A tensão no ar era tão pesada que parecia sufocante. Neste momento, uma nova mensagem chegou ao celular de Ana. O policial piscou o olho e ordenou. Verifique isso. Pode ser a chave para o que estamos investigando. Ele impôs os olhos em Carlos, como se tudo se centralizasse nele de alguma forma. Ana, em pânico, pegou o telefone. A mensagem mostrava um vídeo, e uma voz familiar surgiu da tela. Era a mãe de Ana, falando, mas havia algo no tom dela que parecia estranho. Ana, você precisa ouvir. O bebê? O que você acha que aconteceu? É tudo uma mentira. Você não pode confiar em ninguém, nem no Carlos e nem no Ricardo. A verdade vai te atingir. Carlos sentiu um frio na espinha enquanto o caos se desenrolava em volta dele. O que estava acontecendo? As mentiras estavam se desenrolando como uma teia ao seu redor. Neste momento, Lúcia se aproximou e murmurou, quase como se fosse um segredo mortal. Você nem imagina a verdade sobre a sua família, Carlos. É tudo muito mais perigoso do que você pensa. Não é só sobre você e Ana. O chão parecia se abrir sob seus pés. Cada nova revelação parecia mais chocante que a anterior, e as questões não paravam de surgir. Carlos olhou ao redor, atordoado, sabendo que cada um ali guardava segredos que podiam destruí-los. E ele estava no centro de tudo isso, sem saber o que era verdade e o que era mentira. O peso das revelações pairava sobre ele, e o que antes parecia uma simples traição, agora se transformava em um enigma mortal. Enquanto os rostos ao seu redor emitiram expressões de pânico crescente, a realidade apequenou Carlos. O que realmente estava... As peças do quebra-cabeça não encaixavam, e a cada segundo que passava, ele se sentia mais distante da verdade. O que Ana havia feito? A luz da sala parecia diminuir e o tempo passar em câmera lenta, enquanto ele tentava conectar os pontos.
a verdade sobre o bebê, a traição, tudo isso girava em sua cabeça como uma tempestade. O que estava acontecendo aqui? Ele pensou, o nó em sua garganta apertando. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ele. O telefone de Ana vibrou novamente. Ela olhou a mensagem, agora com um horror estampado no rosto. Não pode ser. A voz falhou e seu corpo começou a tremer. Preciso atender. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o policial tomou a dianteira. Deixe isso. Você está sendo acusada de fraude. Não, espera. Ana gritou. Ela clicou na mensagem e um vídeo começou a rodar na tela. Todos os olhos estavam fixos e a sala se encheu de um silêncio mortal. As imagens eram chocantes. Carlos não conseguia entender o que via. O vídeo mostrou Ana e Ricardo em um cenário íntimo, rindo e discutindo algo que ele não conseguia pegar. Mas as expressões nos rostos deles falavam mais que 1000 palavras. Mesmo sem ouvir as palavras, o contexto estava claro. Carlos sentiu o estômago revirar. As mensagens no celular, toda a conversa revelava o que era realmente importante. Até quando você vai esconder isso de mim? Ricardo dizia no vídeo. Carlos mal acreditava no que estava vendo. Era uma traição tão brutal que ele se sentiu enjoado. Havia mais? Existia um outro nível nesse emaranhado de mentiras? Que porcaria é essa? Carlos conseguiu finalmente gritar. Ana fechou os olhos, abatida. Não havia como voltar atrás. O vídeo terminou, mas os efeitos eram devastadores. Ele se virou para Lúcia, buscando um tipo de resposta. Mas o olhar dela era tão confuso quanto o seu. Você não pode acreditar no que viu. Eles estavam apenas brincando. Lúcia apressou-se em dizer, mas não conseguia esconder completamente que havia algum conhecimento oculto. Brincando? Olha isso. Carlos estava a um passo de explodir. O olhar penetrante de Ricardo estava nele, como se visse não só o homem, mas todas suas fraquezas. Porém, antes que a conversa se arrastasse para um conflito maior, algo estourou. O som, um trovão ensurdecedor vindo da porta da frente. A porta voou para o chão e uma sombra apareceu na entrada. Outro policial? Não, era um homem estranho, alto e magro, rosto coberto por uma máscara e com uma arma em punho. Todo mundo no chão. O homem gritou. O ar dentro da sala ficou pesado de medo. Carlos sentiu a adrenalina do terror subir. O instante seguinte foi um caos absoluto. Ana gritou. Ricardo empurrou-a para o lado e Carlos se jogou na frente dela instintivamente. O oficial de polícia bradou, não se mexe, enquanto tentava proteger os outros. Lúcia estava paralisada e o homem mascarado olhava para todos, mas os olhos dele estavam focados em Ana. Cadê ela? Ele se inclinou, buscando com pressa. Onde está a criança? O tom de sua voz parecia mais ameaçador do que Carlos conseguia suportar. O foco do intruso parecia estar em um segredo ainda maior do que todos podiam imaginar. Carlos ficou aturdido. O que mais Ana havia escondido? Quem era aquele homem e como ele estava conectado a todos eles? O tempo desacelerou. As expressões de cada um mudaram de medo para pura confusão. Finalmente, Ana, em lágrimas, respondeu. Por favor, você não entende. Eu só queria proteger. Mas ele não deixou que ela terminasse. Calados, todos vocês estão envolvidos. Eu sei o que vocês fizeram. Ele apontou a arma e Carlos sentiu que o chão lhe faltava. Os pensamentos corriam na mente dele. O que significava tudo isso? A incerteza agora estava em todas as direções. E as verdades começavam a se perder em um turbilhão de mentiras e segredos. O que o homem sabia? E que história estava prestes a ser revelada? A vida na casa nunca mais seria a mesma. Uma nova camada de caos começou e corrigir tudo parecia distante. As perguntas começaram a surgir, a maior delas sendo quem realmente estava no comando da situação e o que mais o destino tinha reservado para eles. A tensão se acumulava
e tudo começou a desmoronar, deixando Carlos em dúvida sobre o que era real e o que era um delírio. A história da vida dele estava mudando, e o próximo movimento era incerto. Carlos estava paralisado, a tensão no ar quase eletrificada. Enquanto o homem mascarado apontava a arma, uma mistura de medo e raiva se apoderava dele. O olhar dos presentes se alternava entre o bandido e Ana, como se a conexão de todos dependesse daquela fração de segundo. "Cadê a criança?" O homem repetiu, a voz pesada de ameaça. "Eu não estou aqui para brincar. Você não vai levar ninguém." Carlos gritou, impulsionando-se para a frente. O instinto protetor acendeu sua adrenalina. O policial fez sinal para que ele se acalmasse, mas era tarde. "Ela não tem nada a ver com isso." "Cala a boca!" O homem disparou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, algo totalmente inesperado aconteceu. O telefone de Ana vibrou novamente. Uma nova mensagem. O som parecia fazer o ar ficar mais denso. "Para de olhar para esse celular." O mascarado berrou, mas a curiosidade foi irresistível. Ana hesitou, mas a urgência no olhar de Carlos fez com que ela decidisse. "Talvez," ela começou, tremendo. "Mas eu preciso ver o que é." Os olhos do homem afundaram em desespero. "Eu não vou esperar. Me diga onde está ou..." Ela, já sem opções, começou a olhar a tela, e o que apareceu fez até mesmo o homem hesitar. A mensagem vinha de um número desconhecido, mas quando ela abriu o link, todos estavam prestes a ver algo que mudaria tudo. "Carlos, olha isso." No vídeo, uma mulher desconhecida falava, e a conexão se fez. Enquanto a câmera se movia, Carlos mal podia acreditar no que via. Era a própria mãe de Ana. Mas não era só isso. Ao lado dela, um homem semelhante a Ricardo, um sorriso que parecia doente. Se você estiver assistindo a isso, significará que não tem como voltar atrás. O que você precisa saber é que o bebê não é de Ricardo, é do Carlos. O ar escapou dos pulmões de todos na sala. O mascarado ficou paralisado, a atenção totalmente direcionada ao que estava sendo revelado. Carlos notou um brilho de reconhecimento e horror nos olhos do homem, como se ele já soubesse da verdade. "Você tá louca? Isso é uma mentira!" Carlos gritou, mas sua voz soava fraca naquela correnteza de revelações. Mas a mulher continuou. A urgência na fala dela lhe dava um peso de validade. "Eles estão manipulando você, Ana. Eu estou aqui para te proteger. O bebê é a única chave que temos. Não deixe que eles controlem sua vida." Carlos trocou olhares com Ana. O medo havia se transformado em confusão. O que estava acontecendo? E quem estava realmente por trás de tudo? Ele sentiu seu coração acelerar. Agora havia uma nova camada de incerteza. O bandido, que antes parecia tão seguro, agora olhava para a tela, o rosto dele mudando de raiva para um estado quase de pânico. "Não! Isso não pode ser verdade! Você mentiu para mim!" Ele gritou para Ana, a voz dele tremendo. Carlos franziu a testa. "O que você sabe sobre isso?" O confronto estava prestes a explodir, mas o homem só balançou a cabeça, confuso. Logo sua expressão mudou. "A verdade é que todos vocês estão em perigo. Se o que ela disse for verdade, eles virão atrás de vocês, e não vão parar." O queixo de Carlos caiu. A revelação do homem parecia cada vez mais real. "Quem são eles? O que você sabe?" Ana, com os olhos marejados, olhou para o marido. "Carlos, precisamos confiar nele. A vida do nosso filho está em jogo." O homem mascarado, percebendo que estava perdendo o controle, gritou: "Cala a boca! Ninguém vai levar o bebê!" Ele olhou para todos, o desespero agora transparecendo. Mas a resposta já não era mais sobre o bebê. O telefone de Ana vibrou novamente, e todos, até mesmo o bandido, estavam em um estado de expectativa aguda. O que mais poderia ser revelado? A verdade começava a se despir, e a cada nova informação, os laços de confiança eram desfeitos. Os olhos do grupo estavam fixos na tela, e a atmosfera estava prestes a explodir.
Algo dentro de Carlos dizia que o que viria a seguir mudaria tudo. Ele não sabia que estava prestes a descobrir segredos ainda mais profundos. Um jogo que envolvia todos eles. Um enredo repleto de traições e alianças que ele mal podia imaginar. A tensão continuava a crescer, e todos ali se perguntavam: quem estava realmente jogando o jogo? E o que aconteceria quando a máscara caísse? Algo sombrio pairava sobre eles, e a única certeza que tinham era que a vida nunca mais seria a mesma. Carlos sentiu o clima mudar. A tensão na sala estava mais densa do que nunca. O homem mascarado tinha uma respiração forte e ofegante, e todos estavam com os olhos fixos no que estava acontecendo na tela. Em meio à confusão, o celular de Ana vibrou outra vez e ela, hesitante, decidiu abrir a mensagem que mudaria tudo. Enquanto a mulher falava no vídeo, a verdade sobre o bebê parecia balançar no ar, como se estivesse prestes a despencar. Você não pode confiar nos homens, Ana. Carregue essa verdade. Me dá esse celular. Ele avançou na direção de Ana, mas Carlos rapidamente se pôs entre eles, o coração parecendo querer sair pela boca. Não chegue nela! Mas antes que ele pudesse reagir, as luzes piscaram e num instante a casa foi mergulhada em escuridão total. O pânico tomou conta da sala. Gritos ecoaram e quando as lâmpadas se acenderam, havia mais uma pessoa na sala, uma mulher vestida de preto, com uma expressão determinada e um olhar que sabia o que estava fazendo. Saia da frente, Carlos! Ela gritou enquanto se movia com agilidade. A mulher atirou um spray de pimenta direto no rosto do homem mascarado. Ele imediatamente soltou a arma, gritando e esfregando os olhos. Carlos não sabia o que pensar. Quem era aquela mulher? A confusão tomou conta de todo o ambiente. Enquanto o mascarado tentava se recuperar, a nova chegada se voltou para Ana. Você precisa vir comigo agora. A voz dela era firme, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Ricardo, com um semblante pálido e em choque, olhou para Carlos. O que está acontecendo? Quem é ela? É melhor você escutar. Ela olhou com seriedade para Ana, que parecia tão confusa quanto todos ali. Agora não é hora para perguntas. Mas Ana, com uma voz trêmula, gritou. O que você sabe sobre isso? Quem é você? Eu sou a sua única chance de ficar viva. A mulher não hesitou. A vida de todos depende disso, inclusive a do seu bebê. A menção do bebê parecia cortar no ar, e a nova chegada sabia disso. O homem mascarado ainda se contorcia, tentando enxergar, e a tensão crescia exponencialmente. A situação já estava ruim, mas agora parecia que havia mais em jogo do que apenas a verdade sobre a paternidade do bebê. Algo muito mais sombrio estava se revelando. O agente da lei se movia agora para prender o homem. Mas a mulher em preto não parecia comprar a ideia. Deixe isso pra lá. Você não entende que todos nós estamos em perigo? O que está acontecendo aqui é apenas a ponta do iceberg. A sala parou, silenciada pelo peso das novas revelações, enquanto a mulher olhava todos nos olhos. Então, Carlos foi tomado por um impulso. Você sabe algo sobre tudo isso, não é? Você sabe quem está por trás de tudo. Ela hesitou por um momento e Carlos notou como o olhar dela mudava. Sim, isso pode ser muito perigoso. A verdade é que alguém está controlando não apenas a vida de Ana, mas toda a situação envolvendo vocês. Não está apenas entre vocês e o bebê. Eles já estão muito mais longe do que vocês imaginam. Nesse instante, o homem mascarado finalmente conseguiu enxergar novamente e, antes de fazer qualquer movimento, gritou. Não se atreva a falar dela. Você não sabe o que ela fez. Carlos olhou de volta para Ana e em seus olhos ele viu um profundo desespero. O que ela realmente havia escondido? E então veio o estalo na mente dele. A conexão com os perigos em torno deles era mais complexa do que ele poderia imaginar. Com um último movimento brusco, a mulher de preto puxou algo de dentro do bolso. Precisamos nos apressar. Venham comigo agora ou não sobrarão muitas chances. E você, Carlos?
Você precisa saber que Ana não é quem você pensa que é. As palavras dela caíram como uma bomba. O coração dele disparou. O que isso significava? Como assim Ana não era? O que estava acontecendo? O homem mascarado, ainda contorcendo-se no chão, se reergueu lentamente. A tensão era palpável. Um misto de choque, medo e confusão pairava no ar, e a revelação da mulher parecia empatar todas as possibilidades. "Carlos, vamos!" a mulher exclamou, enquanto puxava Ana pelo braço. Mas naquele momento, tudo o que Carlos poderia fazer era olhar perplexo, a realidade se desmanchando em fragmentos diante dele. O que mais poderia acontecer? A dúvida e o medo o envolviam, e ele estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser a maior de todas as traições. Carlos sentiu a adrenalina subir, enquanto a mulher de preto puxava a Ana pelo braço. O coração dele disparava. A tensão estava insuportável. O homem mascarado se recuperava, ainda atordoado, e todos na sala observavam, quase em estase, esperando o que aconteceria a seguir. As palavras da mulher ecoavam na mente de Carlos, ativando um alerta. Ana não é quem você pensa que é. O que isso significava? Havia tantos segredos, e agora, mais do que nunca, ele precisava saber a verdade. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a voz tremendo de ansiedade. A mulher virou-se, olhos aflitos, como se estivesse prestes a revelar a maior bomba de todas. "Eu não posso explicar agora, mas você deve confiar em mim", disse ela puxando Ana na direção da porta. "Se ficarmos aqui, todos nós estaremos em grande perigo, principalmente você e..." O homem mascarado, ainda em choque, se virou e gritou, "Vocês não podem sair. Não enquanto eu estiver aqui." A raiva dele estava evidente, e a sensação de que algo muito terrível estava prestes a acontecer pairava no ar. Mas antes que alguém pudesse reagir, um som alto cortou o ambiente, um estrondo. A porta foi arrombada novamente, mas desta vez, soldados armados entraram, cercando o lugar. O clima virou uma tempestade instantânea. Carlos sentiu seu coração apertar. O que era aquilo agora? "Todos no chão!" um dos soldados gritou, a voz ecoando por toda a sala. A adrenalina tomou conta dele, mas seu instinto o fez agir. "Ana, vem!" Ele puxou-a para junto de si. Mas uma explosão súbita de luz fez tudo parecer surreal. A mulher de preto, mantendo o controle, gritou, "A verdade precisa vir à tona. A vida do bebê depende disso." Ela avançou, segurando os braços de Ana, parecendo mais decidida do que nunca. O ambiente fervia de tensão, e os soldados olhavam para eles, confusos. Então, em meio ao caos, algo mudaria radicalmente. Era como se o universo tivesse um plano muito além do que eles podiam imaginar. Um soldado se aproximou de Ana, e aos olhos dela, uma expressão de reconhecimento surgiu. "Você? Não pode ser!" exclamou, e um murmurinho de conversa começou entre os militares. Carlos estava paralisado. "Do que você está falando?" O que estava acontecendo? O ar ficou pesado, como se uma verdade chocante estivesse prestes a ser revelada. Então, o soldado falou com um tom sério. "Ana, você é uma fugitiva. Você está envolvida em uma operação que foi desmantelada. Você tem uma história de vida que poucos conhecem." O silêncio na sala se tornou opressor enquanto todos processavam as palavras. Carlos olhou para Ana, que estava pálida. "O que você fez?" ele perguntou, a voz quase falhando. A imagem da mulher que ele amava estava mergulhada em mistério. "Quem é você, Ana?" A tensão na sala atingiu seu pico. "Carlos, eu não tive escolha." Ana respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu estava tentando ajudar, mas tudo saiu do controle. Não era para você saber." E, de repente, a mulher de preto se aproximou. A fisionomia dela mudou. "Ana, você precisa entender que tudo o que está acontecendo aqui é muito maior do que nós. A vida do bebê não é apenas uma vida. Ela é a chave para muitos mistérios,
para segredos que podem mudar o curso de tudo. Carlos sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Ele olhou para Ana, esperando por uma explicação, mas o rosto dela estava cheio de dor e medo. Você me usou, ele gritou. Como você pôde esconder isso de mim? O soldado interferiu, abaixando a cabeça. Vocês não têm tempo para brigar. Precisamos agir rapidamente. Eles virão e não vão parar por nada. Se formos pegos, tudo estará perdido. Um outro soldado começou a verificar a casa, e o homem mascarado estava se levantando, mas claramente confuso e desorientado. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Ele questionou, claramente desencontrado. Ela é a única que pode nos ajudar agora, gritou o soldado. Mas antes que pudessem agir, um estrondo ensurdecedor fez tudo parar. As janelas se estouraram, uma fumaça espessa começou a entrar, e o caos tomou conta. Precisamos sair, a mulher de preto exclamou, puxando Ana outra vez. Carlos olhou para Ana. Não sabia o que pensar. O que mais você está escondendo? Ele perguntou. Mas ela só balançou a cabeça, lágrimas escorrendo, incapaz de responder. Todos correram em direção à porta, o mundo ao redor deles girando. Era hora de decidir. Descer pelo corredor ou enfrentar o que estava atrás deles. Mas a verdade agonizava como uma faca cravada no coração. As dúvidas sobre Ana, sobre o bebê. Tudo isso virou uma tempestade de confusões. Enquanto se moviam, Carlos percebeu que havia uma rede de segredos e mentiras ao seu redor. E a única certeza que tinha era que nada jamais seria como antes. A vida que conheceu havia se desvanecido em um instante. E agora, no meio do caos, o que mais poderia surgir daquele pesadelo? Carlos sentia o coração na garganta. A luz do ambiente pulava e o cheiro de fumaça queimava os pulmões. Com a mulher de preto puxando Ana, ele sentiu que o tempo se esgotava. Eles estavam cercados por soldados, e o homem mascarado, confuso e irritado, se esforçava para levantar. Vamos, rápido! A mulher gritou, sua voz cortando o caos. Carlos hesitou. Cada movimento pulsava com a urgência de uma vida em jogo, mas entre a verdade e a mentira, ele se sentia perdido. Ana, você precisa confiar em mim. A voz da mulher ressoou impotente diante do horror que se desenrolava em seus olhos. O soldado que falava com ela parecia cada vez mais ansioso, como se soubesse algo que eles não. Quase sentia a pressão nas paredes. O clima estava enraizado em desespero. Carlos, por favor! Ana balbuciou, a voz embargada, enquanto lágrimas escorriam pela bochecha dela. O medo tinha um gosto amargo no ar. Quando o homem mascarado se reergueu, uma onda de raiva e medo passou por ele, e o olhar que trocaram revelou mais do que poderia suportar. E então, a mulher de preto apontou. Sua voz seria como uma ordem. Siga-me. Com o último lampejo de esperança, Carlos fez o que sabia que tinha que fazer. Ele agarrou Ana pela mão e rumaram em direção à porta, a necessidade de escapar pulsando em suas veias. Mas quando estavam prestes a sair, uma série de tiros ecoou e o mundo virou de cabeça para baixo. Carlos jogou Ana atrás de si para protegê-la. As balas ricochetearam perto. O som era ensurdecedor. O homem mascarado, agora repleto de fúria e adrenalina, está em busca de vingança. Vão pagar por isso, ele gritou, a voz extremamente alterada. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O soldado que falava para Ana fez um movimento rápido e, em uma fração de segundo, ele desferiu um golpe certeiro no homem mascarado, jogando-o para o chão. O impacto fez o ambiente tremer com a força do momento. Ao ver a cena, Carlos percebeu que o soldado, sob a pressão, não se conteve. Foi então que a mulher de preto se aproximou mais próximo de Ana e Carlos. O que acabaram de testemunhar? A verdade precisa ser revelada. A urgência na voz dela era quase palpável. E como se o universo estivesse conspirando contra eles, Ana, ainda em sua mão, começou a se contorcer. Você não entende. O que você está prestes a saber pode destruir tudo. Carlos olhou de forma confusa. O chão sob seus pés
parecia tremer a cada palavrinha que Ana deixava escapar. Do que você está falando? Ele não conseguia entender. Qual é a verdade que você esconde, Ana? A mulher de preto olhou com desesperança e então se voltou para um canto onde havia uma sombra pairando. Um vulto percebido nas sombras. Antes que alguém pudesse se mover, uma figura se revelou, e Carlos sentiu a mente girar. Era um homem, e ao olhar para o rosto, a verdade mais chocante surgiu. Você de novo! Gritou Ana, aterrorizada. Era Ricardo, mas não apenas Ricardo. Carlos viu a conexão. O olhar de reconhecimento entre os dois foi como um soco em seu estômago. Ricardo, você está envolvido com isso? O que você fez? As palavras saíram tremidas de seu lábio. Eu não sou quem você pensa, Carlos. A vida de Ana e do bebê está em perigo, mas eu sempre quis protegê-la. O tom de Ricardo estava repleto de emoção. Como pode ser protegê-la se você é a razão de toda essa confusão? Carlos estava em choque, sua mente tentando processar a intrincada teia de traições. O embate de sentimentos o paralisou, desgosto, amor e uma necessidade crescente de entender. Ricardo respirou fundo, sua voz tremendo. Não é o que parece. Se continuarmos aqui, todos estaremos mortos. Você precisa saber sobre o passado, e eu sou a chave para isso. A tensão crescia, a sala parecia se encolher. Todos podiam sentir que algo estava prestes a mudar radicalmente. O que você está escondendo, Ricardo? Ana perguntou, quase desesperada. E então, enquanto o som de sirenes começava a zunir, um trecho de código foi liberado para Carlos. Eu sou seu irmão, Carlos. E você precisa acreditar em mim agora. É a única maneira de salvar a nossa família. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Aquelas palavras rasgaram a atmosfera e todo mundo congelou em um misto de pânico e incredulidade. Quem realmente estava aliado a quem? E o que mais vinha por aí? Enquanto as sombras se estendiam sobre eles, a única certeza que Carlos tinha era que tudo o que acreditou ter sido real estava prestes a despencar em uma nova realidade totalmente desconcertante. Carlos ficou paralisado, o mundo ao seu redor girando quando a revelação de Ricardo atingiu o ar como um raio. Meu irmão? Essas palavras ecoaram em sua mente, e qualquer esperança de clareza começava a desmoronar. O clima na sala estava pungente, uma mistura de confusão, medo e raiva. A adrenalina pulsava em suas veias. Vocês precisam acreditar em mim. Ricardo exclamou, a intensidade em sua voz fazendo todos se virarem para ele. Estão atrás de Ana. A vida dela e do bebê depende disso. O soldado, ainda aturdido, olhava de um irmão para o outro. E a mulher de preto parecia pronta para disparar alguma ação. Precisamos sair agora. O tempo está se esgotando. Ana, é verdade? Carlos perguntou, sua voz tremendo. Ele queria sentir que seu mundo estava ali, mas a verdade o esmagava. Você sabia disso? Ana encarou Carlos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia, ninguém me contou. A verdade sobre a nossa família. Tudo isso é muito mais profundo do que podemos imaginar. Então, a sala começou a tremer com os sons de passos pesados. O homem mascarado, ainda agoniado, se levantou com um olhar de fúria. Vocês não vão escapar, gritou a voz ecoando contra as paredes. Mas antes que pudesse atacar, a mulher de preto se interpôs, usando todo o seu vigor para imobilizá-lo. Foi a deixa. Corram! Gritou Carlos, puxando Ana pela mão enquanto corria para a porta, seguido por Ricardo e os soldados. A fumaça se espalhava, obscurecendo suas visões e dificultando a respiração. O cenário se tornava caótico. Eles saíram pela porta, e o ar fresco os atingiu como uma onda renovadora. A noite estava iluminada por sirenes e gritos, mas a corrida não tinha fim. Carlos e Ana, seguidos por Ricardo e a mulher de preto, se embrenharam em direção ao bosque que cercava a casa. Para onde estamos indo? Ana perguntou,
a voz enrouquecida, mas determinada. Um lugar seguro, a mulher respondeu, sem olhar para trás. Precisamos urgentemente sair da vista deles. A verdade virá à tona muito em breve, mas é crucial que você entenda que sua vida e do bebê está em jogo. O coração de Carlos disparava, era um turbilhão de emoções. E enquanto ele corria, se lembrava de como tudo tinha começado. A vida simples, a felicidade e agora esse pesadelo. Aonde isso vai nos levar? Ele se perguntava, mas não havia respostas. Após o que parecia uma eternidade, eles se detiveram em uma clareira. A mulher de preto olhou ao redor, verificando se estavam realmente seguros. Aqui podemos falar. A verdade deve ser revelada, mas você precisa estar preparado, Carlos. Foi quando Ana, com cuidado, tomou a frente. Eu não sei o que mais dizer, mas ao descobrir sobre você, Ricardo, e tudo o que está acontecendo, isso mudou tudo para mim. Ela soltou um suspiro profundo. Eu quero que o nosso filho tenha uma vida melhor. O peso das palavras pairou no ar. Carlos, entorpecido, finalmente questionou. E se eu não souber mais confiar em você? O que lança o meu futuro e o do nosso filho em suas mãos? Ricardo interveio, um olhar sério no rosto. Nós precisamos enfrentar o que quer que venha, juntos. Esta é a única maneira. Se não unirmos forças, vamos acabar sendo consumidos por tudo isso. Carlos olhou para Ana. Durante longos segundos, o passado, o amor e a traição se entrelaçavam em sua mente. Mas entre tudo aquilo, havia uma coisa que ele não poderia deixar de lado: a vontade de proteger o filho. Ok? Disse Carlos com a voz firme. Juntos, então. Mas isto não é fácil para mim. Os olhos de Ana brilharam de uma maneira que Carlos não via há tempos. Vamos descobrir a verdade. E se isso for o nosso fim, quero que lutemos como uma família. Com isso, aquela pequena clareira tornou-se o espaço de um novo começo. Embora o futuro estivesse envolto em sombras, havia uma faísca de esperança. O caminho à frente certamente seria turbulento, e o eco de cada revelação poderia machucá-los mais do que imaginavam. Agora, o que mais poderia acontecer? Estavam prontos para desvendar o mistério que cercava suas vidas. A luz da verdade os guiaria, mas precisariam estar prontos para tudo, para o que quer que o destino guardasse para eles. E você, querido leitor, o que acha que vai acontecer com Carlos, Ana e Ricardo? Que segredos ainda estão por vir? Comente suas teorias e reações. E não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Seu apoio é fundamental e você não quer ficar de fora. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações.